Queria dizer de novo que é um prazer estar aqui e é um prazer falar. Eu pensei em duas coisas. Uma é esta provocação que está no título da conferência, que eu explicarei com um pouco mais de profundidade a seguir. Mas o outro aspecto era, de certo modo, mostrar a uma audiência que eu novamente pressupunha ser de estudantes e que vejo que é de ilustres colegas e de pessoas de alto gabarito nesta instituição, como obviamente muito me apraz, mas aquilo que eu, no fundo, pretendi explicar era simultaneamente a questão da curadoria enquanto crítica, mas também, de algum modo, explicar o que é que me levou, ou o que eu creio que me levou ao MoMA. Porque as pessoas intrigam-se ou acham que eu fui convidado, ou acham que, por vezes, acham que a coisa foi, como eu dizia, um pouco por acaso, mas obviamente existe um trabalho feito ao longo do tempo, foi um trabalho feito em termos de curadoria bastante a solo, embora eu tenha que reconhecer sempre o apoio que é dado pela instituição universitária em Portugal, mesmo quando permite que os seus professores continuem a sua investigação e que, portanto, possam perseguir outras avenidas que não diretamente e exclusivamente apenas o ensino, porque eu acho que é assim que se constrói também o reconhecimento e o mérito daquilo que a universidade nos pode dar. E, portanto, há um trabalho de curadoria que foi feito de forma independente ou freelance ao longo de alguns anos, e eu vou explicar um pouco desse trabalho para explicar, de algum modo, para fazer perceber onde é que eu vejo que há um projeto crítico em cada um dos trabalhos que tinha feito anteriormente. É a minha leitura do meu próprio trabalho. E depois, então, chegarei àquilo que é o momento presente, aquilo que foi já uma exposição no MoMA e aquilo que vai ser depois um dos próximos projetos e aquilo que neste momento me move dentro do MoMA, já com algumas exposições, projetos de exposições aprovadas para os próximos 2 ou 3 anos. Portanto, pedia que se apagasse a luz. A pergunta do título da conferência é a curadoria à nova crítica. É uma inversão de uma frase que foi tomada de uma conversa que eu tive com alguém que me entrevistou da Domus, da revista Domus, já quando eu estava no MoMA. Eu disse esta frase de passagem, que se calhar a curadoria era a nova crítica, e essa pessoa colocou esse título como título da entrevista, tornando a frase numa frase extremamente polémica, que me passou a ser constantemente repetida por outras pessoas e que eu achei interessante começar a questionar. Ou seja, para mim não é um pressuposto, foi uma coisa, como eu disse, dita em conversa, não é um pressuposto que a curadoria substitua a crítica, como já alguns críticos se queixaram, inclusive nos Estados Unidos, em reação à primeira exposição que fiz nos Estados Unidos, mas queria só, no fundo, explorar a ideia, nessa altura e aqui, de que a curadoria pode ser uma espécie de continuação da crítica por outros meios. Como a guerra era a continuação da diplomacia por outros meios, ou vice-versa. Ou seja, no fundo, movia-me, já antes de iniciar uma prática de curadoria, movia-me a um projeto crítico, escrevia, dedicava-me à crítica, sempre tive um espírito crítico, desde, se calhar antes, mas pelo menos certamente desde que entrei na universidade. Fui formado na Escola da Crítica de Cinema do Expresso e na Crítica Literária do Expresso. Lia a crítica e gostava da forma como o crítico oferecia uma interpretação, oferecia uma orientação para o gosto, mas construía também uma visão da cultura, uma visão do mundo. E, portanto, foi se calhar daí que nasceu uma ideia de que a crítica é algo de útil e é algo que nos ajuda a perceber o mundo e é algo que permanentemente nos ajuda a construir algo melhor do que aquilo que já fizemos antes. E sempre senti esse espírito de uma forma que me parecia que era quase estranha em Portugal, porque em Portugal a crítica, tirando esta crítica que é feita nos seus circuitos
ou mais especializados e disciplinares, ou uma crítica que é feita em meios onde está prevista, que são os meios da imprensa, etc., de certo modo, a crítica foi sempre algo que foi desconfortável para os portugueses, talvez porque vivemos 40 anos de fascismo, porque foi difícil vocalizar a crítica de uma forma social e política na nossa sociedade durante muitos anos e, portanto, ficou uma espécie de resistência à crítica ou dificuldade de conviver com a crítica que eu só percebi realmente quando cheguei à Inglaterra para fazer o meu mestrado e fui imerso numa espécie de batalha diária em que durante o dia as pessoas se digladiavam verdadeiramente com críticas brutais e demolidoras e a seguir acabava a aula, davam uma pancadinha nas costas, iam beber uma cerveja e, portanto, mudavam de registro, eram amigos, tinham a mesma relação pessoal que continuavam e separavam completamente aquilo que era o momento da crítica, da construção, da destruição, por vezes, da destruição criativa. Separavam esse momento completamente do momento em que se tratavam as relações pessoais. Acho que desde o Essa de Queiroz e do Ramalho Ortigão, que se confunde a vida pessoal com a crítica literária e a crítica que é feita através dos escritos, e Portugal pesa ainda esse problema, e, portanto, se calhar por isso, aqui particularmente, a crítica teve sempre grande dificuldade em surgir como uma atividade autossustentada, como uma atividade que pode ser continuada pelos seus próprios meios, pode assegurar a subsistência de alguém. Foi talvez por causa disso que eu primeiro comecei a fazer curadoria. Uma vez que a crítica não dava sustento, se calhar fazer exposições, iniciar-me na produção cultural, tal como fazer arquitetura e fazer outras atividades, no fundo permitia continuar o projeto crítico. Ou uma reflexão crítica sobre aquilo que é a nossa realidade, quer disciplinar, quer cultural, quer social. E, portanto, é aí que começa esta ideia, talvez, de que a curadoria é uma continuação da crítica. É uma forma de fazer crítica que não usa só os meios tradicionais da crítica, da escrita, mas que usa um meio que é a exposição, um medium, verdadeiramente a exposição, que usa diversos formatos, que usa diversas linguagens, e que, de certo modo, possa também assegurar que existe um projeto de pesquisa, que existe uma reflexão, que existe uma produção de um pensamento e que existe uma comunicação com o público que transmite precisamente uma perspectiva crítica. Se nas exposições conseguimos fazer isto ou não, é uma questão que eu vou, se calhar, colocar ao longo do tempo, mesmo quando nos colocamos na esfera de uma instituição como o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Ou seja, mesmo na instituição, é questionável se a curadoria pode ser crítica, porque muitas vezes é difícil desenvolver um projeto crítico com os compromissos que a instituição também tem para com a sua audiência, para com o seu meio, etc, etc. E, portanto, tudo isto são questões em aberto e fico muito contente que se sugerisse aqui a organização de um debate, porque então penso que será no debate que poderemos aprofundar um pouco mais as ideias que eu aqui vou lançar e então tentarmos perceber se a curadoria pode ou não pode, de facto, ser a crítica ou uma nova crítica. Há um outro aspecto para iniciar a conferência que tem a ver com a ideia de que a crítica da arquitetura, e agora começo a falar especificamente da crítica da arquitetura e não da crítica de artes visuais, ou não da crítica de cinema, ou não de outras formas de crítica literária, social, seja ela qual for, a crítica da arquitetura em particular tem-se confrontado com diversos impasses, não só cá, noutros países também. Eu lembro-me sempre de uma edição da Revue d'Esthétique dos anos 90, que eu tinha quase como uma pequena bíblia durante algum tempo, que era exatamente sobre os problemas da crítica em França, onde os problemas me pareciam muito semelhantes àquilo que se vivia por tradição em Portugal. Ao contrário do mundo anglo-saxónico, também em França a crítica tinha dificuldades em se afirmar, tinha dificuldades em ganhar o seu espaço no diálogo das diversas disciplinas da produção cultural. E, portanto,
Nesse momento, questionava-se já uma crise da crítica, ou um problema da crítica, nomeadamente face à proliferação em campos como a da arquitetura, da cultura da imagem, de um consumismo cada vez mais fácil da arquitetura e da produção cultural da arquitetura, e, portanto, a falta, no fundo, do espaço para que a crítica se afirmasse face a uma certa pujança da produção. E é dessa pujança da produção que eu quero falar em primeiro lugar. Eu uso muito esta imagem do Martin Parr porque fala-me sempre da ideia de que a arquitetura é muito importante para todos, todos reconhecem a importância da arquitetura, mas ao mesmo tempo a arquitetura transforma-se numa espécie de background do olhar turístico, algo que é preciso que esteja lá, algo que tem que ser importante, relevante, historicamente importante, mas que ao mesmo tempo é visto num estado de distração, como dizia o Walter Benjamin, e que, portanto, é apreciado de uma forma que não envolve pensamento, que não envolve a reflexão crítica, que não envolve esta dimensão cultural mais profunda, senão nesses aspectos de consumismo turístico ou nos aspectos de uma cultura especializada que debate a sua própria história e os seus próprios temas e a sua própria evolução. E, portanto, a imagem do Martin Parr, para mim, diz-me muito desta presença da arquitetura e, ao mesmo tempo, da marginalização, que eu também falarei mais à frente, dessa arquitetura, às vezes mesmo dentro do próprio campo da arquitetura. Eu recolhi estas imagens, é uma sequência de cerca de 100 imagens, durante um mês, a partir da produção que saía nos blogs de arquitetura internacionais, e calculo estatisticamente pelo número de projetos que recolhi nessa altura, que foi, apesar de tudo, uma seleção. Penso que serão publicados entre 500 a 1000 edifícios novos ou projetos novos todos os meses no mundo inteiro. 500 a 1000 projetos de arquitetura novos acabados de construir no mundo inteiro. Claro que se olharmos para a dimensão do mundo, não é tanto assim, feito por arquitetos, com alguma relevância, coisas que merecem ser publicadas, mas, apesar de tudo, é muita arquitetura, é muita diversidade, são muitas linguagens arquitetónicas, são muitos contributos diferentes, são muitas ideias a correr e são feitas por arquitetos, desmistificando um pouco a ideia de que a arquitetura está em crise ou de que a arquitetura não tem espaço para ser reconhecida. Eu acho que a arquitetura nunca viveu como nos últimos 10 a 15 anos, se não 20, nunca viveu um momento tão pujante, nunca teve uma produção tão variada, tão intensa. E é nesse momento que é preciso perguntar que sentido fazer desta produção caleidoscópica. É nesse momento que é preciso perguntar todas aquelas imagens que nós vimos ali, é preciso perguntar o que é que faz sentido, o que é que explica o nosso tempo, o que é um reflexo importante do nosso tempo, ou é só um subproduto da moda, qual é a importância da moda naquela produção. Ou seja, todas estas questões fazem parte de uma reflexão crítica que me parece que é fundamental, mas que face à pujança dessas imagens, muitas vezes passa para um segundo plano, passa para um plano de um consumo interno de um pequeno círculo de iniciados e de especializados. É raro que saia de facto cá para fora, que se torne tema de discussão, que afete o social, que se relacione com aquilo que é a realidade construída. Num país como Portugal, o meu doutoramento foi precisamente feito sobre a questão da mediatização da arquitetura, portanto refletia já criticamente sobre como é que a arquitetura apareceu no espaço público, dos jornais, da imprensa, no espaço público, portanto, do Habermas, e como é que essa arquitetura realmente teve também aí um crescimento. Estão aqui alguns representantes dos críticos que escreveram nos jornais nesse período e que eu acho que de repente depois desapareceram. Ou seja, a crítica teve um momento em que parecia que ia aparecer e que ia ter uma presença e, de repente, quanto a mim, desapareceu um pouco novamente, remetendo a nossa realidade local para uma situação que já era costumeira antes, que é apanágio de muitos países e que, se calhar, só
só tem uma realidade ligeiramente diferente em alguns países anglo-saxónicos. Porquê? Porque o crítico da arquitetura do New York Times continua a ser relevante, continua a ser um sujeito de conversa, das conversas das pessoas, tal como falam de uma crítica de cinema ou de um filme, vão falar daquilo que o crítico de arquitetura do New York Times fala, ou do Los Angeles Times, ou do Financial Times, ou do Guardian, ou de outros jornais que realmente têm relevância. Um exemplo, por exemplo, que eu me lembro aqui ao lado, um país ao lado de um crítico que eu reconheci fazia um trabalho parecia muito importante, era, por exemplo, o Luís Galeano, em Espanha, a escrever para o El País durante muitos anos, onde se fazia exatamente um exercício de crítica que não era só uma apreciação do edifício, não era só uma bajulação, por vezes, do arquiteto que tinha feito o edifício, era, eventualmente, o reconhecimento de qualidades, era o reconhecimento de defeitos, mas era principalmente uma tentativa de estabelecer um diálogo entre o edifício, entre uma produção de parte da cidade e a cidade que o envolvia e o ambiente social em que esse edifício era inserido. Era essa crítica que me parecia que era importante e que continua a ser importante. E parece-me que, mais uma vez, para voltarmos ao tema da nossa conferência, quando se fala de tentar repor a posição da crítica, se calhar usar os meios de uma linguagem que exatamente tem maior atratividade para o público, consegue captar o público, cativá-lo e ao mesmo tempo transmitir-lhe uma mensagem crítica, é aí que o formato da exposição poderá ou não ser bem sucedido para transmitir ideias críticas, para transmitir mensagens críticas. Se os jornais já não dão esse espaço, se a academia usa esse espaço, mas muitas vezes para consumo interno, então como é que podemos continuar a ter crítica no espaço público? Se calhar através de exposições, se calhar através de projetos de natureza curatorial que representam uma investigação e um trabalho de reflexão crítica. Continuando, a razão porque para mim a crítica é importante, e voltando, avançando sobre esta ideia de que a arquitetura começou a ser consumida como imagens, nós, como sabemos, nós arquitetos, sabemos que as pessoas olham para a arquitetura muitas vezes apenas como construção, mas na era da economia da experiência podemos perguntar-nos se, de facto, podemos entender o serviço do arquiteto apenas como esse saber construir e o saber fazer o edifício de forma a que responda a todos os regulamentos, todas as normas técnicas, todas as necessidades mais pragmáticas do dia-a-dia, ou se realmente a arquitetura é algo que acrescenta àquilo que é a nossa cultura, de forma mais abrangente e de forma mais imediata. E, portanto, a minha questão é se a arquitetura é construção apenas, ou se é também produção cultural, ou se, pior ainda, é só e apenas, como com os Star Systems, a criação dos Star Systems mundiais da arquitetura nos últimos anos, poderia até entender se ela faz só parte de uma espécie de indústria criativa ou de uma indústria do entretenimento. A arquitetura, aquela importância que eu falava da arquitetura, de ser uma espécie de monumento, de background, ela nota-se e lê-se quando em Las Vegas se reproduzem as arquiteturas mais conhecidas do mundo, referentes culturais, para as transformar numa espécie de simulacro, como diria o Baudrillard, dessa mesma arquitetura em Las Vegas. Esse consumo do que é que significa a arquitetura, do que é a arquitetura, já foi questionado na sequência do estudo de Las Vegas e de outros temas da cultura popular por Ventura e Scott Brown, quando faziam reflexão, já após Las Vegas, sobre a cultura, a recuperação da ideia do gosto popular para a arquitetura culta. O que era isso da arquitetura? O que é que as pessoas entendiam pela arquitetura? O que era o estilo? O que é que não era? Quais eram os gostos que movimentavam? Até movimentos mais recentes, que toda a gente pensa que conhece, em que a arquitetura serve para vender cidades, serve para afirmar cidades, e onde a linguagem de arquitetos muito reconhecidos, que
mais uma vez, por grande mérito, atingiram um nível de reconhecimento e um nível de qualidade muito elevados, são depois trazidos para cidades para fazer o chamado efeito Bilbao, com o Frank Gehry e muitos outros, a assegurar que as cidades sofrem processos de revitalização económica ou, inclusive, de renovação cultural através da presença da arquitetura ou da função museu, como é o caso do Guggenheim nesta situação. O que me parece em algumas destas situações que aqui vamos apresentando é que quando se apresenta a arquitetura apenas como serviço à sociedade, como muitas vezes se defende, podemos correr imediatamente o risco de contornar a ideia de que a arquitetura pode trazer reflexão crítica. Porque toda a produção cultural é feita de aquilo que já existe, que já é património, e aquilo que é a renovação da cultura. E a renovação da cultura vive muitas vezes da destruição do que já estava, dos avanços das novas vanguardas para novos campos, da inovação, da reconstrução dos elementos já existentes. E, portanto, existe uma reflexão crítica que faz parte da natureza da produção cultural, da ideia de cultura, e quando entendemos a arquitetura apenas como serviço, serviço técnico, serviço comercial, serviço para um consumo, podemos rapidamente esquecer que a reflexão crítica deve estar incluída na arquitetura. Porquê estas questões? Porquê é que eu levanto estas questões? Porque, novamente, não é só a arquitetura que nos pode permitir refletir, obviamente, sobre estas questões, por vezes ironizando sobre essa forma como a arquitetura se transforma em consumo, de forma, aqui os MVRDV no pavilhão da Holanda, em Hannover, na Expo de Hannover, onde comprimiam todas as paisagens do país num só edifício, fazendo uma espécie de caricatura de hambúrguer das paisagens do país, que ao mesmo tempo transmitia ideias críticas sobre a cultura holandesa, ou a imersão, a conjugação da arquitetura com as linguagens mediáticas que a rodeiam, mas por vezes também produzindo críticas sobre essas mesmas imagens e essa cultura da imagem e da sociedade do espetáculo, ou, novamente, o entendimento da arquitetura apenas como um serviço para construir novos enclaves económicos, etc., etc. Ou seja, temos aqui a arquitetura em tensão a responder ou a tentar ser responsiva criticamente às situações a que estamos já acostumados hoje em dia, e pode ser que a curadoria nos ajude a questionar esse consumo da arquitetura, esse consumo que se tornou acrítico, e que, portanto, a curadoria, tal como a crítica, obviamente, pode ajudar-nos a destrinçar um pouco o que é que se está a passar no campo da arquitetura, como noutros campos, em particular no campo da arquitetura, porque realmente a arquitetura se entende como serviço. Ao mesmo tempo, os arquitetos queixam-se da marginalização da sua profissão. Ou seja, queixam-se que não são decisores, que não estão envolvidos nos processos de decisão, que de facto só respondem àquilo que já lhes foi pré-determinado na cadeia de produção, o que engloba mais uma vez algumas contradições entre a pujança que vimos da arquitetura e a impressão que existe da própria disciplina da arquitetura de que não está a participar no mundo, de que não está a deixar a sua marca no mundo da forma mais conveniente. Chegamos ao ponto em que, de certo modo, é no contexto precisamente desta marginalização, desta proliferação da cultura da imagem, deste resvalar para um terreno crítico, que me parece que é preciso assumir novamente a arquitetura como produção cultural, mesmo que produza edifícios, mas também se produzir textos, se produzir reflexões, se produzir eventos, se produzir instalações, se produzir qualquer tipo de situação em que é capaz de despertar e envolver a audiência para refletir a partir do campo da arquitetura sobre a realidade que a rodeia. E nesse sentido, é para explicar
que a curadoria, para mim, está associada a essa ideia de que a arquitetura é uma produção cultural e que, portanto, pode ser exposta, pode ser discutida no âmbito do museu, como já o foi a arte visual ou como é o cinema numa cinemateca. E dentro desse sentido, há tarefas críticas, como diria o Benjamin mais uma vez, que têm que ser realizadas e que, para mim, passam por aspectos que eu vejo como possíveis, novamente, na curadoria. A necessidade de criar conteúdo crítico, social e político, quer através da arquitetura, quer através da análise e da reflexão sobre a arquitetura. O imperativo de gerar narrativas relevantes e apelativas, ou seja, de envolver a audiência ao mesmo tempo que se lhe transmite mensagens críticas. Porque há um divórcio, ou tem havido durante muitos anos, um divórcio entre aquilo que os arquitetos consideram ser o seu trabalho e aquilo que é a leitura que o público faz do trabalho dos arquitetos. E os críticos, muitas vezes, tentaram ultrapassar essa ponte, fazer essa ponte, e penso que devem fazê-lo, e penso que devem continuar a fazê-lo, e, mais uma vez, a exposição pode ser um dos meios de o fazer. E, como implícito já nas minhas palavras, essa necessidade de permanentemente expandir o campo para além de si próprio. Ou seja, de ultrapassar o diálogo na esfera especializada e permitir-nos realmente estabelecermos um diálogo com o nosso público, com a nossa audiência, os utentes últimos da arquitetura, aqueles que podem um dia vir a encomendar a arquitetura, aqueles que se sentem atraídos pela arquitetura enquanto pessoas que vivem a arquitetura. Estes dois senhores barbudos são dois críticos importantes que permitem explicar um outro aspecto, para mim, relevante, no sentido de explicar porque a curadoria, enquanto possibilidade de prática crítica, face à tradição da crítica. Rainer Banham foi um crítico muito importante de arquitetura e design, que escreveu principalmente nos anos 60 e 70. Manfred Tafuri, para qualquer arquiteto, é imediatamente reconhecível como um dos mais importantes críticos dos anos 70. Um a atuar no mundo anglo-saxónico, o outro a atuar a partir de Itália, associado à Escola de Veneza. E, para mim, estes dois senhores representam duas antípodas do entendimento da crítica que eu, justamente, vinha a retratar. O Rainer Banham escrevia textos sobre objetos do cotidiano, misturados com objetos de design da última produção, e contava histórias com eles, envolvendo-os numa espécie de dia-a-dia, de cultura do dia-a-dia, estabelecendo um diálogo entre esses objetos e a vivência que era feita desses objetos. Ele emergia os objetos que provinham do campo da arquitetura e do design na sua realidade, analisava a realidade junto com o objeto e estabelecia histórias fantásticas que eram altamente cativantes do ponto de vista da escrita, altamente eficazes do ponto de vista do cativar do leitor, e com isto fabulava sobre estas relações e realmente levava-nos a pensar a arquitetura e o design de uma forma inteiramente diferente. Manfred Tafuri tinha um projeto político, marxista, de que a crítica era obviamente fundamental, mas que era um projeto autónomo. Era um projeto que vivia para si próprio, vivia para resolver os seus próprios problemas históricos, e com isto levou, inclusive, a um impasse no mundo da arquitetura, fazendo-se chegar a um momento, e nos Estados Unidos isso é particularmente claro, com o chamado movimento pós-crítico, em que a crítica já não tinha possibilidades, ficava como que paralisada perante o seu objeto. Era uma crítica que não poderia ser operativa, ou seja, não poderia tomar partido face às diversas fações ou ideias que emergiam no seio da cultura arquitetónica, e era uma crítica que realmente vivia da sua autonomia, da relação com a história, da relação com um projeto político maior, que era a última revolução, e, portanto, em que qualquer momento parcial, qualquer atitude parcial se tornava impossível face à necessidade de uma revolução maior. O Manfred Tafuri, quanto a mim, quase sozinho, conseguiu parar o mundo da crítica da arquitetura. Conseguiu tornar impeditivo que a arquitetura avançasse e produzisse os seus argumentos, porque depois do Tafuri era quase impossível fazer crítica, e
é nesse sentido que eu defendo, ao contrário do Tafuri, que se deve ter uma crítica operativa, que toma partido, que está lá no mundo a tomar partidos, a definir o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, mesmo que erradamente, temporariamente, mas que use todos os instrumentos ao seu alcance para produzir pensamento, para produzir, inclusive, ruptura, se necessário, para que a produção cultural possa continuar o seu curso, possa continuar a evoluir, possa continuar a construir-se sobre a sua própria tradição e a tornar-se mais impactante para audiências mais alargadas. Eu defendo, portanto, um regresso ao momento anterior, ao crítico que Tafuri criticava, a Ragnar Banham, e é essa imersão na cultura do dia-a-dia, a imersão nas linguagens do dia-a-dia, assumindo, portanto, mais uma vez, a curadoria como uma possibilidade, porque está mais próxima justamente dessas linguagens. Então, rapidamente, e porque estou a falar de curadoria de arquitetura, apesar de tudo, gostaria de focar estes 2 ou 3 pontos, que podem ser, inclusive, diferentes de uma, e acho que a discussão poderá ser muito conveniente para aproximar ou notar divergências entre práticas da curadoria de arte. Certamente que, para mim, fazer curadoria de arquitetura não tem que ser nem uma cura de problemas ou de sintomas que possamos identificar na realidade, nem tampouco uma conservação, um ato de conservação, como é tradicional da curadoria no âmbito do museu, pelo menos no seu sentido histórico tradicional. Pode ser, de facto, face a todas estas situações que fui descrevendo, uma prática crítica que identifica e questiona relações da arquitetura com a sociedade. E pode ser um campo experimental. Um campo experimental que pesquisa não só ideias críticas sobre os valores da arquitetura contemporânea, mas também sobre a sua própria forma de expressão. O que é uma exposição? Como é que, cada vez que fazemos uma exposição, podemos explorar ideias diferentes da vez anterior que fizemos uma exposição? Ou como é que poderemos até avançar para outros campos com um espírito de curadoria, avançar para campos da edição com os instrumentos da curadoria e com as técnicas aprendidas na curadoria. Assim, para mim, e agora vou fazer uma brevíssima resenha de alguns trabalhos, só para explicar algumas ideias centrais de como é que, quanto a mim, a curadoria da arquitetura pode ser crítica, ou pode ser uma prática crítica. De facto, a curadoria, para mim, pode investigar e questionar as razões de ser de um contexto arquitetónico. Foi o caso, se calhar, da minha primeira exposição no âmbito da Capital da Cultura Europeia em 2001, Post-Rotterdam, que explorava as condições de nascença da arquitetura que nesse momento era talvez das mais reconhecidas internacionalmente, a arquitetura holandesa, e que explorava as condições de surgimento dessa arquitetura, como tendo origem no bombardeamento de Rotterdam. Ou seja, o facto de Rotterdam ter sido bombardeada na Segunda Guerra Mundial, ter perdido as suas referências históricas num momento crucial, foi aquilo que transformou Rotterdam numa espécie de laboratório aberto, num campo de possibilidades, que fez com que uma arquitetura experimental nascesse naquele território e não num contexto onde a história tivesse uma presença mais forte. Portanto, este era o projeto de pesquisa da exposição, foi uma coisa que foi sendo comprovada com entrevistas e que permitiu, de algum modo, no fim, até inclusivamente, lançar também questões críticas sobre aquele momento, sobre aquela produção e sobre qual seria o futuro daquela produção. No catálogo da exposição, alguns dos textos apontavam exatamente para perguntar o que era o hype da arquitetura holandesa e perguntar até que ponto é que esse hype resistiria e aguentaria. E já estamos a ver, alguns anos depois, que esse hype foi de facto um hype e que não deu propriamente origem a uma linguagem para ficar, mas uma das muitas que viriam para ficar nessa altura. A curadoria pode usar diversos formatos, entre eles a ideia, por exemplo, de uma mostra coletiva para interrogar como novas práticas revelam novas condições urbanas. Esse para mim foi o caso da segunda exposição realizada no mesmo ano para a Experimenta Design, já no âmbito do trabalho da Experimenta Design, chamada Space Invaders, que era uma investigação sobre uma ideia muito específica, que é como é que a condição metropolitana do início do século XXI altera a prática da arquitetura.
O Georg Simmel, o sociólogo alemão, tinha colocado questões muito importantes sobre o nascimento do espírito metropolitano no princípio do século XIX, e a minha pergunta com esta exposição era como é que a condição de Londres, neste caso, a cidade, a megacidade contemporânea, influencia as práticas criativas dos arquitetos. E para mim foi um trabalho muito importante, quer do ponto de vista das metodologias, quer do ponto de vista do envolvimento do designer gráfico, do designer da exposição, em todo um processo holístico, se lhe quiserem chamar, que a exposição se transforma, e uma forma de investigar essa ideia de o que é a prática arquitetónica que se viria a repetir em alguns outros casos. E, portanto, aquilo que poderia ser só uma mostra coletiva de identificação de novos valores, transformava-se, de facto, inclusive do ponto de vista do texto, do catálogo, etc., numa investigação um pouco mais crítica e mais profunda sobre as questões, mais uma vez, que condicionavam ou levavam a uma determinada forma de prática. Um exemplo que me é bastante querido é a ideia de que um concurso de ideias, como foi também o caso recentemente na Capital da Cultura, Guimarães, 2012, a ideia de que um concurso de ideias pode também servir para intervir no contexto urbano com outros modos de ver. E a exposição que eu trago aqui de 2003, se não estou em erro, é um exemplo bastante humilde. Foi uma exposição só feita com 9 maquetes, mas essas 9 maquetes realmente foram muito significativas no modo como, em primeiro lugar, fizeram parte de um sistema maior de exposição, que era a Voyager, que apresentava internacionalmente a Experimenta Design, mas que teve também na Praça do Comércio, que era uma forma de mostrar projetos de arquitetura que normalmente não estariam acessíveis a um público mais geral, levar as pessoas a olhar para estes objetos estranhos produzidos por arquitetos, fazê-las perguntar o que é que era aquilo, e aquilo eram propostas alternativas de silo-outs àqueles que na altura o Presidente da Câmara de Lisboa estava a lançar na cidade. Quando nós soubemos dos projetos que existiam para a cidade, que eram silo-outs que basicamente esventravam edifícios existentes, deixavam a fachada tradicional e colocavam lá dentro, atrás de uma fachada de edifício de habitação, um silo-out, ficámos chocados, repudiámos a ideia e usámos a exposição como uma forma de fazer uma crítica a esse procedimento que estava a acontecer e, portanto, tentar transformar a realidade através da exposição. Foi uma exposição relativamente rápida, com poucos meios, mas que permitiu não só identificar jovens valores no contexto de Lisboa e arquitetos jovens e emergentes, mas também, no fundo, promover uma crítica àquilo que estava a acontecer, até ao ponto em que, aparentemente, esse modelo viria a ser adoptado pela cidade, depois acabando por morrer, mais uma vez, face ao nosso naive optimismo, acabando por morrer quando embate na burocracia da Câmara e nos funcionamentos da cidade, nos funcionamentos mais intrincados da cidade. Todavia, é um projeto que eu mantenho com muito carinho, porque justamente foi um momento em que vi novos modelos surgirem com grande pujança da criatividade destes jovens autores, com possibilidades que poderiam ter alterado o panorama de Lisboa se realmente se tivesse conseguido levar esse projeto de curadoria extremamente ambicioso ao ponto em que a cidade respondia e conseguia, de facto, integrar nos seus projetos de construção e chegar algum dia, a realizar esses projetos. A curadoria pode recorrer a uma representação nacional para pesquisar alterações críticas num dado panorama. Não vou alongar muito sobre este projeto, porque é relativamente conhecido. Lançou uma polémica que ainda dura até há pouco tempo, há poucos meses, ainda me lembro de ver essa discussão em revistas, da geração X e da geração Y, o que é que definia a súbita alteração de contexto da produção, da prática da arquitetura portuguesa. Foi a representação a Veneza e realmente a provocação que aí havia era a de se perguntar se não estaria a nossa realidade a mudar face àquilo que era uma tradição muito bem assente, muito reconhecida, muito importante, mas que, face aos contactos com o exterior, começava a avançar, felizmente, noutras direções
e a fazer reproduzir a sua própria tradição em novos sentidos, naqueles que hoje em dia fazem com que muitos jovens arquitetos em Portugal, felizmente, ganhem concursos internacionais e continuem a ter visibilidade em meios internacionais da cultura arquitetónica. A curadoria também pode fazer uso da monografia, outro formato de exposição muito tradicional, para formular visões históricas alternativas de períodos e autores. Pancho Guedes foi provavelmente a única experiência que eu tive de voltar a um autor, voltar ao passado, fazer uma pesquisa histórica sobre um arquivo que estava por explorar, por estudar, e de facto acabou por se revelar também uma oportunidade para pensar essa ideia de que o modernismo não tem uma só história, tem muitas histórias alternativas, as tais altermodernidades, e que muitas delas viviam em contextos onde a modernidade não podia chegar de uma forma clara e direta, como era a África nos anos 50, e que, portanto, levava à reinvenção das linguagens e a lançar focos de desenvolvimento da história do modernismo arquitetónico que, na altura, não tiveram o seu efeito, mas que acabariam por, mais tarde, vir a revelar-se como potenciais de outros caminhos alternativos de uma ideia de modernidade arquitetónica. O Pancho Guedes teve esta exposição no SAM, depois teve reconhecimento, acabou por ter um projeto também, que há uma exposição à qual não estive associado, no Centro Cultural de Belém, e, portanto, acabou por ter um reconhecimento internacional novamente, que já tinha tido no passado, novamente no contexto desta exposição. O Anzo Richaubrist quis entrevistá-lo e acabou por aceder a ele e acabou por ter visibilidade novamente em diversos contextos, porque exatamente havia, mais uma vez, um projeto crítico. Não era só, e não foi fácil a relação com o próprio Pancho Guedes, não era só um projeto de fazer a retrospectiva, a crítica do autor, mas sim fazer uma seleção precisa de trabalhos e mostrar qual era a importância de alguns trabalhos face a outros, o que para um autor é sempre difícil, porque obviamente um arquiteto tem muito carinho por todas as suas obras e é-lhe muito difícil perceber que vem um curador selecionar algumas, excluir outras e dizer que é isto que é importante dizer ao mundo nesta altura. Ou seja, como é que uma obra se pode ressituar, como é que uma obra se pode recolocar no mapa e, com isso, informar também uma perspectiva diferente sobre um determinado contexto histórico. A curadoria pode também fazer uso da exposição nacional para analisar criticamente as transformações de uma profissão. Para mim, claramente, esse foi o caso do Habitar Portugal, um convite que me foi feito pela Ordem dos Arquitetos, através do João Rodeia, e que foi um projeto que eu disse sempre ao João que não poderia ser um projeto de comissariado no sentido tradicional, mas que devia ser um projeto de curadoria. Ou seja, existe esta distinção curiosa que eu sempre achei muita piada entre o comissariado e a curadoria, e que eu acho que é importante e é revelador no seio desta conversa. O comissário é alguém a quem é encomendado fazer um projeto que já está decidido por outros. Ou seja, ou há uma representação nacional que tem um certo espírito, uma certa tradição, ou há uma exposição de uma certa natureza que tem certos objetivos, e o comissário é alguém com capacidade técnica e científica que vem fazer aquele projeto que está determinado por altas instâncias. O curador, quanto a mim, é uma entidade livre, independente, que constrói ou desconstrói, inclusive, aquilo que seria a chamada representação nacional ou qualquer outro formato, porque faz parte do seu trabalho refletir sobre o seu próprio medium. Logo, quando me foi apresentada esta proposta, que eu levei algum tempo a responder, eu disse ao João, só se for um projeto de curadoria e não um comissariado. Ou seja, só se tiver liberdade criativa para poder, de facto, trabalhar o projeto de uma forma que eu acho que seja relevante neste momento e que tenha um sentido crítico particular. E acho que foi bem sucedido nesse sentido, porque provavelmente este livro, depois do livro da Europal em 92 e depois de o livro produzido por Canatá e Fernandes em 2001, é provavelmente o primeiro livro que tem
textos críticos de toda uma geração a refletir sobre a condição da arquitetura portuguesa, produzida em 2010, portanto, num ciclo de 10 anos, e, no fundo, o que me interessava, de facto, era esse livro que ficava. Porque, não esqueçamos, se estamos a falar de projetos críticos, continua a haver escrita, continua a haver algo que fica destas exposições que não são senão objetos efêmeros, que são os catálogos. Ou seja, para mim, por detrás da curadoria continua a haver a escrita e o pensamento que sustenta a escrita e a pesquisa para a escrita, e, portanto, obviamente, associadas a estas exposições, houve sempre algo de fundamental, que foram catálogos que ficaram, que estão nas bibliotecas, que têm o pensamento explicado, que eu aqui resumi muito brevemente, sobre os resultados daquela pesquisa que foi feita através da exposição. E é por isso que a curadoria, para mim, pode voltar à escrita, pode voltar à edição, para explorar e reposicionar as relações entre a arquitetura e outras formas de produção cultural. Para mim, o projeto Beyond é exatamente sobre isso. É um projeto de curadoria que investiga autores emergentes no campo da escrita arquitetónica na Europa, pede-lhes para escreverem em registro ficcional ou em registro experimental e, com isso, tenta voltar à escrita como um meio que pode também cativar a audiência, que pode transmitir mensagens críticas através de formatos curtos, histórias curtas, que enderecem, de algum modo, problemas correntes. Estão aí alguns autores reconhecidos, outros menos, mas era também uma espécie de forma de traçar um panorama da crítica emergente na Europa, por oposição àquilo que era uma crítica muito mais visível e pujante no mundo anglo-saxónico, nos Estados Unidos, nomeadamente. E, portanto, tentar mostrar que existia crítica, existiam escritores de arquitetura a fazer trabalho muito interessante por essa Europa fora e a reuni-los sob a égide da relação com a ficção como ferramenta para falar e comentar a realidade. Eu diria que, voltando a um dos objetivos iniciais desta conferência, explicar, se calhar, porque é que cheguei ao MoMA, eu diria que começar a escrever um blog por iniciativa própria foi provavelmente, de facto, aquilo que permitiu estabelecer relações internacionais, começar a ter algum reconhecimento. Tive que começar a escrever em inglês, infelizmente, se calhar, porque queria chegar a audiências que estavam para além daquelas que representadas pelo nosso país que é pequeno, apesar de poder haver o Brasil à vista com 200 milhões de habitantes, realmente a nossa cultura tem um problema de dimensão. E, portanto, escrever em inglês é só uma forma muito natural de conseguir atingir outras audiências e de conseguir ir construindo um repertório de ideias que está online, que está consultável, que está aberto ao escrutínio de todos e que, de algum modo, permitia também restar esse pensamento crítico, a evolução do trabalho e, com isso, provavelmente garantir essa capacidade de entrar em concurso internacional e acabar por ser convidado a entrar como curador no Museu de Arte Moderna. Chegado aí, surge a tal entrevista que dá origem a esta conferência e surge num contexto institucional, e continuando aquilo que eu estava a dizer antes, o facto de que até uma coleção pode ser usada também para fazer, quanto a mim, obviamente, mesmo num contexto institucional, que tem sempre as suas limitações, tem o seu peso, tem as suas amarras, a curadoria pode também exercer uma função crítica e pode questionar o status quo do presente, como eu digo aqui. A exposição que eu fiz no MoMA, a primeira, que para mim era importante que obviamente fosse um statement, foi pensada em reação ao momento em que eu estava a chegar a Nova Iorque, em que os arquitetos se perguntavam, na sequência do movimento Occupy Wall Street, se perguntavam como é que eu posso contribuir, como é que os arquitetos podem contribuir, porque é que nós estamos afastados desta luta, desta expressão, desta revolta, como é que os arquitetos podem estar mais presentes no debate político. E eu pareceu-me que era uma pergunta um pouco ao lado, porque obviamente os arquitetos, por natureza, trabalham sempre com o político, até porque trabalham com a cidade, cuja
cujo nome original, a polis, vem exatamente da mesma origem da palavra política e que tem a ver com a criação do espaço de convívio, discussão, de debate e, portanto, tem exatamente a mesma origem. Nesse sentido, para mim, a oportunidade de explorar a coleção do MoMA através da perspectiva da política pareceu-me altamente aliciante, mostrar que houve atitudes políticas de formas muito diferentes ao longo do tempo e que, portanto, poderíamos mostrar que, afinal, os arquitetos sempre tiveram atitudes políticas e não necessariamente, como foi dito por alguns, não só pelo que constroem, mas muitas vezes pelo aquilo que pensam, por aquilo que deixaram enquanto contributo a uma cultura mais alargada, ou seja, novamente como produção cultural. Uma história que eu costumo contar é que interessava-me deixar os textos de parede que fossem coisas que ficassem para ter um catálogo para esta exposição, como em todos os outros. Portanto, novamente, o projeto da escrita para mim era importante e foi uma luta interna dentro do museu fazer um folheto, que é uma coisa que não se faz no MoMA, não há folhetos para levar para casa. E foi uma luta interna para conseguir ter este jornal de parede que as pessoas poderiam colecionar e levar para casa. Ou seja, mesmo no museu, eu continuava a ter uma atitude de enfant terrible, se quiser, de tentar modificar procedimentos, tentar ir dar a volta a certas situações que seriam menos habituais, porque para mim é importante permanecer com essa atitude crítica, mesmo numa posição de aparente conforto. E, portanto, há vários momentos na exposição. Um deles pode ser exatamente o de questionar essa relação dos arquitetos com o mundo do consumo, como é que os arquitetos, inclusive, se transformam em logos, em ícones, como o caso do Mies van der Rohe no projeto Rem Koolhaas em Chicago, pelos designers gráficos 2x4, que fazem parte da coleção. Obviamente, navegar a coleção do MoMA é uma oportunidade incrível e permite também estabelecer diálogos entre o modo como os arquitetos enfrentam e comentam o mundo com o modo como os artistas também fazem essa leitura crítica do mundo. E, portanto, ter ali aquela peça que eu mostrei antes em imagem, ter a peça em exposição, a Barbara Kruger, o Shop Therefore I Am, é obviamente um tipo de oportunidade e de privilégio que só se pode ter numa coleção como o MoMA, em que praticamente tudo aquilo que se pense está à disposição e que, portanto, nos pode permitir estabelecer novos diálogos que, se calhar, eventualmente já tínhamos pensado teoricamente, mas que aqui fisicamente se podem pôr a falar, instigando no público um outro tipo de possibilidades a nível do pensamento. E por isso o Ai Weiwei surge o Vito Acconci, surge o Dan Graham, referências que me interessavam e onde eu via sempre um pensamento político sobre a cidade em confronto com as leituras que os próprios arquitetos, aqui o Iona Friedman sobre o Museu de Arte Moderna, que os próprios arquitetos conseguiam fazer em vários regimes. Neste caso, por exemplo, a possibilidade de haver uma crítica institucional no campo da arquitetura ou o facto de se poder usar a iconoclastia, que é uma tradição da vanguarda, dentro do campo da arquitetura e disso poder ser usado como arma política a partir do campo da arquitetura. É também de esclarecer que, por exemplo, para ilustrar um dos aspectos que para mim era muito importante, que era esta reemergência da questão do social, das próprias desigualdades sociais, era preciso ilustrar com trabalhos que não existiam no museu. Essa parte não existia na coleção e, portanto, houve quase uma crítica implícita à própria coleção de arquitetura do museu, no sentido em que, para fazer esta secção sobre o que eu chamei ocupar as fronteiras do social, foi preciso propor aquisições em tempo bastante rápido e, portanto, desde janeiro, quando eu cheguei, até setembro, consegui fazer 4 ou 5 aquisições-chave que me permitiram ilustrar este aspecto na exposição. E com isso, obviamente, isso implicou um trabalho muito rápido, algumas lutas internas, como é óbvio, mas uma delas com muito sucesso e que aqui foi referida, penso em Portugal, com alguma abundância, foi o trazer o trabalho do CISA, nomeadamente o trabalho do SAL, de 1974, que me parecia um dos primeiros exemplos, junto, nesse momento, obviamente, histórico, com outros movimentos na Holanda, etc., de movimentos participativos na arquitetura, ou seja, o envolvimento do cliente
ou dos destinatários da arquitetura na arquitetura, em pleno espírito revolucionário de pós-1974, mas também trabalhos como Didier Fiusa-Faustino, Raum Labor, na Alemanha, que fazem workshops em que envolvem a população no desenho das estruturas que as vão servir. E, portanto, conseguir trazer um panorama mais recente para a atualização da coleção, usando a exposição como estratégia para as aquisições. E como a exposição vivia sempre de diálogos, foi com imenso prazer que redescobri algumas obras que eu já tinha conhecido pessoalmente noutras instâncias, descobri que estavam no museu, como o Burn, do Reynold Reyes e do Patrick Joly, que estava na coleção do museu, mas nunca tinha sido exposto, e que, portanto, tive a oportunidade de mostrar pela primeira vez, neste caso em diálogo com outra aquisição recente, do André Jacques, o IKEA Disobedience, que é uma peça que comenta a possibilidade de ação política a partir do espaço doméstico e do interior, que aqui estava em diálogo com o retrato que o artista faz em vídeo da passividade do utente do espaço doméstico, em muitos casos. É um vídeo, não quero aqui contar, mas pronto, é um vídeo em que está uma família em chamas, aparentemente incólume, aparentemente não atenta às chamas que envolvem a sua casa e que obviamente é uma metáfora sobre a questão da passividade nos nossos dias. Tudo isto para dizer que, para mim, a curadoria combina este olhar para a frente, este olhar perspectivo, de procurar o que é que são tendências, o que é que são movimentos que estão a surgir, o que é que são ideias que estão a ganhar importância, com o facto, obviamente, de revisitar qualquer tradição, qualquer aspecto da história que nos possa ser importante para entender o presente. E neste caso, algumas das ideias que eu levava já antes e que agora vão ter vida no MoMA, e esta é a última coisa que estou a apresentar, espero não me ter alongado excessivamente, que eu não tenho relógio para controlar. Esta ideia do emergente, das culturas emergentes, das culturas informais, e a ideia de emergência, ou seja, dos desastres, das emergências sociais, das emergências económicas, das crises, como é que a combinação destes dois fatores hoje em dia está a acontecer e está a gerar novas ideias, é neste momento uma das minhas preocupações, que se vai converter num projeto que já vinha de alguns anos uma ideia semelhante, que eu chamava antes Emergent Megalopolis, e que finalmente vai conseguir ganhar forma no MoMA, dentro de um programa que já incluiu exposições como Rising Currents e o Foreclose, que são exposições que tratam grandes problemas da contemporaneidade e que, neste caso, endereçam o facto, ou vai endereçar o facto de que as nossas cidades em 18 anos, agora 17 anos, ou se quiserem um pouco mais, vão estar em condições extremas, num planeta com cada vez menos recursos, e com cidades que têm uma pressão social brutal, que vão ter crescimentos e continuam a ter crescimentos enormes, e que, portanto, são os problemas dessas cidades que são precisos resolver. E são esses problemas que precisamos de começar a antecipar, e obviamente na academia já existe uma espécie de pesquisa teórica sobre esses assuntos, mas parece-me que é preciso trazer, mais uma vez, essa pesquisa, esse debate, esse pensamento especializado para uma arena mais pública, e não há instrumento melhor, digamos, do que um museu com a visibilidade internacional do MoMA para conseguir lançar esse tipo de debates para uma arena internacional mais alargada. E, portanto, a exposição que se segue é uma exposição que questiona exatamente como é que a arquitetura pode aprender dos fenómenos emergentes, pode aprender dos fenómenos informais e pode começar a estabelecer novamente um diálogo entre alta cultura e cultura popular, no sentido de resolver problemas que não se resolvem com as ideias modernas e com as tradições modernas, não se resolvem mais com planeamento top-down e que, portanto, vão implicar alteração de mentalidades de forma bastante radical. E, portanto, estas são algumas das perguntas que vão originar o processo. Vocês estão a ter em primeira mão,
digamos, o início do processo. Estas são as perguntas, vão ser o brief, vão ser convidados arquitetos, designers, criadores de jogos vídeo, artistas, realizadores, designers gráficos, para trabalhar em equipas interdisciplinares, para trabalhar sobre cidades específicas à volta do globo, para produzir ideias de como é que podemos responder a estes problemas, como é que podemos começar a gerar para as pessoas o acesso à tecnologia para elas próprias fazerem o seu mundo. Ou seja, o momento em que os arquitetos deixam de ser quem constrói o mundo, mas quem dá instrumentos às pessoas para elas próprias fazerem o seu mundo. Há já lições que se podem aprender com arquitetos em diversas localizações do globo. Este, por exemplo, o Teddy Cruz está na fronteira dos Estados Unidos com o Novo México e, portanto, explora esses regimes informais da cidade mexicana para tentar perceber como é que pode redesenhar a cidade americana. Mas, fundamentalmente, parece-me importante pensar nesta ideia que já vinha do Raymond Williams dos anos 50 e 60, como é que, de novo, a alta cultura, a cultura especializada, o conhecimento se pode aliar às formas espontâneas de construção da cidade para gerar novos diálogos e gerar novos instrumentos. Parece-me que o campo do design, em particular, é um campo que tem explorado muito nos últimos anos este campo. A arquitetura, não tanto, apesar das arquiteturas humanitárias procurarem ir nesse sentido, e será preciso pensar baixo, será preciso lançar estes processos, lançar a tendência para que realmente as pessoas comecem a endereçar esta ideia de que fenómenos bottom-up, urbanismos estáticos, têm que ser reinventados a partir da disciplina da arquitetura para reinventar também as possibilidades do planeamento. E, portanto, a exposição chamar-se-á Uneven Growth e, em particular, endereça uma outra questão que costuma estar escamoteada do discurso dos arquitetos, infelizmente, que é a desigualdade social, o facto de que a desigualdade social continua a aumentar nessas cidades inclusive como Nova Iorque, e que, portanto, nós, com os nossos instrumentos de desenho, de projeto, também temos que endereçar questões como a desigualdade social. Obrigado.